Existe uma frase muito famosa que diz que o tempo cura tudo. Mas depois de ler esse livro, eu comecei a me questionar se isso é verdade. Porque talvez o tempo não cure tudo sozinho. Talvez a cura aconteça quando a gente cria coragem para olhar para aquilo que a gente está evitando sentir. Bem-vindos a mais uma série onde eu faço reflexões inspiradas em livros. Aqui eu não faço resenhas ou análises literárias. Eu compartilho aqui aprendizados, questionamentos e reflexões que alguns livros me trouxeram e como eles se conectam com a nossa vida real. E hoje eu quero falar sobre A Cura de Schopenhauer. Esse foi um dos primeiros livros que eu li relacionado à psicanálise e filosofia, e ele me despertou curiosidade justamente por isso. O livro conta a história de Julius, um médico super renomado e um psiquiatra bem experiente que foi diagnosticado com câncer. E ele descobre que ele só tem mais um ano de vida saudável. E nisso ele começa a fazer busca dos seus antigos pacientes para ele encontrar um certo propósito dentro do seu trabalho, para ele sentir que ele fez algo de importante durante a carreira dele. E nisso ele resolve entrar em contato com Philip, um dos clientes mais difíceis e complicados que ele já teve. E ele descobre que Philip atualmente está atuando como consultor de filosofia e Philip pede ajuda de Julius para dar orientações para ele, porque ele precisa desse tempo para conseguir atender os seus clientes na clínica. E aí, com a condição de ajudá-lo, o Julius pede para o Philip participar de um grupo de terapia, porque segundo o Julius, você precisa entender outras pessoas, estar em contato com outras pessoas para poder ajudá-las. Porque Philip no livro ele é um personagem meio estranho, assim, ele é meio frio e muito sério, enquanto o Julius ele já é mais empático. E a história gira em torno do grupo, das conversas, reflexões, de toda a cura que acontece no processo, tanto do Julius como psiquiatra, quanto do Philip, enquanto paciente e futuro terapeuta. E logo de início, esse livro me marcou pela história do Julius. A gente já vê ali de cara um profissional da saúde mental, uma pessoa que ajuda outras pessoas em um momento de sofrimento, de vulnerabilidade, onde ele mesmo não consegue lidar bem com a morte. E o livro mostra muito bem, assim, os pensamentos dos personagens e me fez refletir como quem ajuda também precisa ser ajudado, também precisa de cuidado. E muitas vezes os profissionais da saúde acabam não tendo essa atenção. Por ser pessoas que estão sempre ali cuidando, eles raramente são vistos como pessoas que precisam de ajuda também. Então fica muito claro que conhecer a teoria não nos torna imunes ao sofrimento. Então todo mundo é um ser humano por trás da sua profissão, todo mundo tá ali com as suas vulnerabilidades, com seus medos e preocupações sobre a vida ou sobre a morte. Então nem sempre aquela pessoa que tá ajudando todo mundo, ela realmente sabe o que está fazendo. Às vezes ela também tá perdida dentro de si. E eu acho que essa é uma das partes mais humanas do livro. Na verdade, a história como um todo faz a gente olhar para a humanidade e a gente já vai chegar lá também. Eu tive uma impressão totalmente negativa desse personagem. Como eu falei, ele é muito sério, calculista, ele é muito frio emocionalmente. E é uma pessoa que seguiu à risca a filosofia de Schopenhauer, que pra quem não sabe, assim como eu não sabia antes de ler o livro, ele foi um dos filósofos mais pessimistas, muito famoso, mas muito pessimista na sua filosofia. E ele usou do isolamento, que era algo que Schopenhauer defendia, né, que a gente precisava se isolar, ele se achava superior aos outros, de certa forma, pelo que eu entendi. E aí isso me fez refletir, né, de como ele usou essa filosofia para se isolar, para fugir das suas dores. No livro conta mais detalhes, né, de que Philip, ele tinha uma obsessão por sexo. Então era a fuga dele. Assim como muitas pessoas usam trabalho, drogas, bebidas, ele usava o sexo como fuga, só para sentir ali um prazer momentâneo e seguia com a vida dele e logo essa obsessão voltava. E os anos de terapia que ele teve com o Julius, o médico lá do início, não funcionaram e segundo ele, o que curou ele foi a filosofia de Schopenhauer. Então, ele se beneficiou do isolamento, da frieza, porque ele não precisou olhar para a dor dele, para onde estava a raiz do sofrimento dele. Então, o questionamento que me trouxe nessa parte foi quantas pessoas, ou nós também, né, não usamos de fugas, de coisas para não ter que olhar para nossa própria dor, para disfarçar aquilo que tá ali pedindo atenção, mas a gente prefere focar em outras coisas, focar em desculpas para não ter que olhar para aquilo. E como eu falei lá no resumo, a história do livro gira praticamente em torno desse grupo, então tem várias e várias páginas das sessões, das conversas, mas é muito bonito como tudo vai progredindo, como as coisas vão se encaixando. E essa foi a parte que mais me marcou no livro. Porque, de certa forma, eu me identifiquei com o Philip por ser uma pessoa que se isola, que foge dos grupos. Porque eu contei em um vídeo aqui, se eu não me engano, o primeiro vídeo da série Como Sair da Depressão, que é uma série aqui no canal, onde eu conto como tá sendo o meu processo. E lá eu falo que eu fui uma criança que aprendi desde cedo a me cuidar sozinha. Então eu meio que cresci normalizando lidar com as coisas sozinha e não pedir ajuda. Então, pra mim, meio que inconscientemente isso era normal. Só que aí, quando eu começo a ler esse livro e vejo o poder transformador do grupo, a gente vê lá que
cada pessoa carregando uma história diferente. Foi a primeira coisa que me passou na cabeça. Eu falei, cara, cada pessoa é realmente um universo, uma história, algo muito mais complexo do que aqui na superfície a gente não consegue ver. E em todos os diálogos e conversas que acontecem ali no grupo, a gente vê como é forte, né? Você ouvir e ser ouvido, como que isso transforma e como que isso pode nos curar. Simplesmente o ato de falar. Então acho que talvez uma das maiores dores humanas seja da gente acreditar que a gente tá sozinho, quando na verdade às vezes a gente se isola, a gente não pede ajuda. Então a força transformadora dos grupos, dos contatos humanos é muito forte. E eu tenho percebido isso também na minha vida. Claro que hoje eu seleciono muito bem com quem e para quem eu vou compartilhar minhas dores, meus problemas, mas eu já sei que isso é importante, que eu não preciso carregar mais tudo sozinha. Não me vejo, por exemplo, falando em grupos como acontece no livro, mas eu tenho a terapia, eu tenho as pessoas à minha volta que são mais íntimas. Então esse compartilhar é muito importante pra gente perceber que a gente não tá sozinho, porque no fundo, todos nós queremos pertencer. Então, como eu falei no tópico anterior, a fala, ela se transforma em cura. E esse acho que é o ponto principal da terapia. Quem é da psicologia, da psicanálise, sabe do que eu tô falando. E aí tem um ponto importante no livro, que é o reencontro entre Philip e Pam, que quando o Philip entra no grupo, ela estava em viagem, e quando ela retorna, ela enlouquece, ela fica muito brava, e aí a gente descobre que Pam foi uma das vítimas do Philip lá na juventude, na época da faculdade. Ele teve lá uma noite de sexo com ela e simplesmente resolveu terminar aquilo. E ele se envolvia também com a amiga dela, enfim, gente, um rolo que se você ler o livro você vai entender. E aí a gente começa a refletir sobre as consequências dos nossos próprios atos, porque na cabeça do Philip, na época, ele tinha essas obsessões pelo sexo e ele constantemente tinha relações com diversas mulheres. Na cabeça dele, elas também estavam ali só pela diversão. Ele não pensava na consequência de como elas iriam se sentir, das expectativas delas. E quando a Pam chega e joga na cara dele, tudo o que ele fez teve uma consequência, começa a voltar aqueles pensamentos obsessivos dele. Ele começa a se sentir mal, ele vai embora transtornado das sessões. E aí a gente começa a desenvolver uma certa empatia, tanto nós pelo personagem e ele também pela Pam. Como eu falei, ele era muito frio, ele só ficava repetindo as falas de filósofos, as falas de Schopenhauer. Parece até que ele era um robô repetindo e ele não tinha opinião própria. E aí ao longo da história existe um momento em que o Philip se abre, porque durante as sessões, como eu disse, ele só ficava repetindo frases de outros filósofos, ele só ficava ali filosofando e não falava realmente sobre ele, não falava sobre o que ele sentia, não dava a sua própria opinião. E aí aos poucos, depois que ele encontra Pam, ele tem que encarar essa dor, ele vê que a ferida ainda tá ali, que ele não tá curado de verdade, que ele na verdade só tava mascarando tudo, né, pela filosofia, através da filosofia, perdão. E aí quando ele começa a se abrir, é onde a cura realmente acontece. Ele chora, ele se abre, as pessoas ouvem e compreendem ali a situação dele. Todo mundo fala, olha, a gente te entende, a gente sabe como é o processo de cura. Então, por isso que eu falei, a parte do grupo foi a parte que mais me marcou no livro, porque você tá ao lado de pessoas que estão na mesma busca, que vão te entender, que não vão te julgar, isso é transformador. E uma frase que eu escrevi quando eu tava planejando o roteiro desse vídeo foi: quando falamos e somos ouvidos, a cura acontece. E eu acho que é isso, a gente precisa aprender a falar e também precisa aprender a ouvir. E quando essa troca acontece, é aí que a gente dá espaço para cura. Então, reforçando aqui mais uma vez, né, o livro me trouxe justamente essa reflexão sobre o se abrir, sobre o compartilhar, sobre se permitir ser vulnerável, que eu acho que é um ponto importante também desse personagem. O Philip, ele representa essa pessoa fria, isolada, que buscou uma fuga e tinha plena convicção de que ele estava curado, de que Schopenhauer foi o seu terapeuta, mas no fundo ele ainda estava ferido, machucado, e quando ele finalmente se permitiu estar vulnerável, enfrentar a dor, chorar, pôr para fora, foi quando ele se curou. Ou pelo menos deu mais espaço para a cura acontecer. E um ponto muito importante aqui é o título do livro, A Cura de Schopenhauer. Onde que Schopenhauer entra nessa história além da filosofia que Philip usava? Eu recomendo muito a leitura desse livro, porque a gente tem a história acontecendo de Julius, do Philip, do grupo, e entre os capítulos a gente tem uma mini biografia de Schopenhauer, que eu achei incrível. Eu realmente estava ali entendendo mais sobre a vida do filósofo, e a gente vê ali, logo no início, contando sobre os pais dele, que eram pessoas bem complicadas, uma mãe narcisista, um pai depressivo,
depressivo. Então ele teve uma infância difícil, ele não teve uma infância de muito carinho, de muito acolhimento. E eu acho que isso com certeza influenciou muito na visão pessimista que ele tem sobre o mundo, sobre a vida. Porém, uma coisa que me marcou em relação ao filósofo foi a super autoconfiança que ele tinha nele. E isso é algo assim impressionante, porque ele tinha certeza absoluta de que ele seria lido e estudado depois de sua morte. E ele estava certo. Porque durante a vida dele, ele publicou vários ensaios, livros, enfim, que não fizeram muito sucesso. Ele não teve muitas vendas. Na própria biografia fala, né? A mãe dele falava que os eruditos costumavam ter uma vida muito difícil. E ele escolheu ir pelo caminho mais difícil. Ele tinha certeza de que provavelmente ele não teria esse sucesso. Então ele viveu basicamente através da herança que o pai deixou. E ele se recusava a dar aulas em universidades porque ele queria. Agora eu não lembro se foi o Nietzsche. Não foi o Nietzsche. Foi o Schopenhauer, não. Então ele tinha uma visão bem polêmica para a época sobre a vida. Ele falava coisas que outros filósofos não falavam. Então entender um pouco mais sobre Schopenhauer desde a sua infância até o filósofo adulto, a gente começa a entender também o processo de vida, né? Por que ele tem uma visão tão pessimista sobre a vida? Então eu acho que a maior lição de Schopenhauer não foi o seu pessimismo sobre a vida. Eu acho que tenha sido a sua convicção inabalável de que a voz dele importava, de que ele pensava era importante, mesmo quando ninguém parecia ouvir. Então quando eu comecei a ler esse livro, eu achei que eu ia ver algo mais relacionado à filosofia e terminei refletindo sobre a vida, sobre o processo de cura, o poder dos grupos e de como a gente não consegue fazer tudo sozinho. E a cura, ela realmente acontece quando a gente para de fingir que tá tudo bem. Agora me conta aqui nos comentários, você já leu esse livro? Ficou com vontade de ler? Eu vou deixar o link pra ele aqui na descrição. E já aproveita, se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até mais, tchau, tchau!